Olá, boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Lara Carletti, sou professora aqui da UFVJM e eu vou mediar a mesa de hoje, né? A convite da professora Patrícia Oliveira, que faz parte da organização, né? E que foi quem organizou essa mesa também. Bom, eu gostaria de dizer que é um enorme prazer estar aqui participando desse evento, que é um evento tão importante, né, para a comunidade acadêmica da UFVJM, e participando, sobretudo, desse debate, né, desse tema, que é um tema tão relevante para esse momento, né, que nós estamos vivendo. Como a gente sabe, né, os modelos universitários, eles sempre guardam uma relação profunda com as formas societárias, né, e também reflete também a luta entre as perspectivas de classe em disputa em cada momento histórico, né? Então, foi assim na experiência inglesa, lá dos séculos 17 e 18, no século 19, na França, com Napoleão, na Alemanha, né, com as reformas de Humboldt, no século XX, né, na América Latina, né, com a reforma de Córdoba, né, que inclusive teve como resultado o desenvolvimento, né, daquilo que vai se chamar educação continuada e depois extensão universitária. E hoje, né, considerando a dinâmica de acumulação flexível na sua fase financeira, a universidade ela vai sendo requisitada para outras frentes também, bem como vai sendo disputada pela classe trabalhadora. Mas vamos ao enfoque da mesa de debate de hoje, que é o desafio mais recente, né, que a gente tem enfrentado, né, que é a pandemia de Covid-19. Bom, para discutir esse pós-pandemia, a gente vai receber as convidadas, né, ilustríssimas convidadas de hoje, a professora Elizabeth Balvachevski, acho que é assim que se pronuncia, a professora pode me corrigir, do Departamento de Ciência Política da USP, e a professora Ana Maria Nunes Gimenez, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Olá, professoras, boa noite. É um prazer tê-las aqui conosco, né? Estamos ansiosos e ansiosos por ouvir vocês. Boa noite. Boa noite e obrigada. Bom, então a gente vai começar, né, com as apresentações de cada uma de vocês. É a professora Ana Maria que vai apresentar primeiro? Sim. Ok, então. Então tá. Vou projetar aqui. Só me informa se vocês estão enxergando. Tá ok? Tudo ok. Então tá. Então eu quero agradecer primeiramente pelo convite. Eu quero dizer que é uma honra dupla. Primeira, participar desse evento tão importante, tão diversificado, e poder dividir essa mesa com a minha supervisora de pós-doutorado, a professora Elizabeth Balbachevski, que é uma grande especialista da questão da governança no ensino superior. Então, justamente quando veio o convite da professora Patrícia, foi com base num artigo meu, acredito que do primeiro semestre do doutorado, e o título é muito parecido com o título desse evento, mas eu falei para ela, olha, eu amadureci esse assunto, que tal então abordar mais uma questão mais atual, enfim, trazendo o estado da arte, e por fim, essa questão dos desafios no pós-pandemia. Então, essa apresentação ela é dividida em duas partes. A primeira parte é essa parte que eu vou apresentar, abordagens selecionadas sobre os papéis da universidade na sociedade, ainda a gente poderia falar em termos mais amplos do próprio ensino superior, uma visão de futuro, onde eu apresento um resultado específico de uma pesquisa de pós-doutorado que eu acabei de concluir na Unicamp e que justamente focou na atuação das universidades durante a pandemia de Covid. E essa segunda parte, então, que a professora Elizabeth vai apresentar sobre a necessidade de construção de pactos de governança com stakeholders externos. Bom, então vamos para a primeira parte. Essa questão da discussão do papel da universidade e da sociedade, ela não é nova, ela vem ocorrendo desde sempre. Se nós considerarmos que a universidade ocidental surge na Idade Média, com Bolonha, em 1088, enfim, ela sempre teve um papel na sociedade, papéis diferentes, por questões temporais, espaciais, mas ela nunca esteve totalmente desvinculada. Mas, a partir de dado momento, essas questões vão se diversificando, a sociedade
muda, se diversifica, os temas também. Então, no pós-45 surgem diversas questões como inovação, progresso técnico, científico, novas demandas, a massificação do ensino superior, novas visões sobre a potencial contribuição do ensino superior e da própria universidade. Então, aqui eu trago um pequeno, muito pequeno mesmo, recorte sobre diversas abordagens ou ainda modelos de universidade, mas tem outras abordagens que eu poderia trazer. Então, a mais conhecida é essa primeira universidade empreendedora, que tem tanto a visão do Clark Kerr, que é uma visão mais organizacional, mas a questão de governança, a visão da Hélice Tríplice, né, do Sitcovitch, dessa universidade se relacionando com a indústria, com o governo, inovando, né, comercializando tecnologia. Tem essa visão da universidade engajada, com diversos autores, aqui é só um recorte mesmo. A universidade cívica, que também eu coloco aqui, eu me baseio num livro específico de 2016, mas não são os únicos autores que falam da universidade cívica, e foi justamente a abordagem que eu escolhi para falar hoje à noite. A abordagem da New Flagship University é uma abordagem desenvolvida pelo professor John Douglas, da Universidade da Califórnia, Berkeley, e finalmente, a mais recente é uma visão nórdica, é a visão da universidade responsável. Então, vamos lá para a abordagem selecionada, a universidade cívica. Ela tem origem no século XVIII, nas universidades cívicas inglesas, também chamadas de red bricks, tijolos vermelhos, por conta da sua arquitetura similar. O termo cívico ele deve ser entendido de uma forma um pouco diferente, que geralmente no Brasil a gente associa o termo cívico à época militar, aquela disciplina, né, de moral e cívica. Não é exatamente a mesma coisa, né? O termo cívico tem a ver com a universidade inserida na sua localidade, impactando a sua localidade, né? Então, ela é uma ponte entre o ensino superior e a sociedade. E dá para entender, quando elas surgem, a Inglaterra tinha apenas 2 universidades, aquele modelo que a gente chama de Oxbridge, que é Cambridge e Oxford, elitista, fechada, né? Enquanto as cidades industriais, elas não tinham ensino superior. Aí surge essa universidade mais voltada à técnica, né? Às tecnologias, à produção de recursos humanos para a indústria e diversas outras questões, tá? Então, na página 8 desse livro, ele começa com algumas questões para depois caracterizar o que é uma universidade cívica. Eu escolhi aquela questão que eu acho que é a mais direta aqui para o nosso tema. O que é a universidade cívica e como podemos usar esse conceito para entender o envolvimento do ensino superior com o mundo exterior em diversos contextos institucionais geográficos. Bom, então quais são as características dessa universidade cívica? Ela tem um senso de propósito, ela sabe quem ela é, o que ela faz bem, quais são as suas qualidades, suas capacidades, a sua excelência e como ela pode servir à sociedade. Ela tem um engajamento ativo com a sociedade. Ela se relaciona com o seu local, mas ela também está inserida no global. Ela valoriza o diálogo e a colaboração com indivíduos e grupos fora dos seus muros. Ela tem uma abordagem holística, o engajamento, né, esse engajamento com a sociedade, o engajamento na pesquisa, no ensino, naquilo que eles chamam de serviço, né? Ele não é uma atividade adicional, ele está inserido em todas as suas missões. Um forte senso de lugar, ela se posiciona como uma instituição de ancoragem. Aqui tem uma outra abordagem que eu não trouxe, mas cabe aqui, que é a abordagem da universidade como uma instituição âncora da sua localidade, né? Ela está integrada à sua localidade e busca impactá-la positivamente. Ela financia esse engajamento, então ela apoia, ela fomenta projetos e ações que possam impactar para além dos seus muros. Ela também valoriza e oferece incentivos para que isso aconteça, né? Tanto dos quadros acadêmicos quanto dos funcionários também, que eles possam estar inseridos e preparados para esse engajamento. Ela é transparente, ela se comunica, ela presta contas a seus stakeholders externos e internos, obviamente, e ela aprimora e desenvolve mecanismos de controle e monitoramento do seu desempenho. E ela também incentiva o uso de tecnologias inovadoras pelo seu corpo docente, ela incentiva que as pesquisas e que o ensino possa estar preparado para enfrentar os desafios, né, da sociedade atual,
fomentando inovações sociais, empreendedorismo e colaborações com instituições acadêmicas e não acadêmicas. Então, essa é um breve recorte do que seria uma universidade cívica. Outra questão que eu achei importante trazer nesse momento, né, é a questão da resiliência. E aí, eu resolvi enfocar brevemente, pelo menos nesse slide aqui, sobre um livro bastante interessante, não é tão atual, mas também não é tão antigo, de 2013, que ele vai falar das universidades resilientes, né? Então, ele vai falar acerca da resiliência. Ele tem aí várias experiências de universidades, inclusive uma latino-americana, que é no Chile, tem universidades europeias, tem da América do Norte, enfim, eu acho que da Ásia também, o que é uma universidade resiliente. Então, ele coloca assim: resiliência é a capacidade institucional para absorver e responder e se recuperar de um conjunto de demandas extraordinárias induzidas interna e externamente. E aí coloca também: o ensino superior resiliente é formado por instituições que possuem capacidade para detectar desafios emergentes, confrontar e lidar com os problemas quando eles devem ser enfrentados, se recuperar de danos uma vez que a disfuncionalidade aconteceu. E coloca também: resiliência é muito mais uma visão estratégica do que uma reação. E eles vão concluir: olha, o ensino europeu, atualmente, ele é muito mais reativo, ele parte muito mais da reação do que dessa visão estratégica. Então, precisa desenvolver essa questão da resiliência institucional. Esse outro autor do Cech, depois no final eu tenho aqui um QR Code que vocês podem escanear e ter acesso a essa literatura. Ele construiu um modelo do processo de resiliência organizacional que eu acho muito interessante. Inclusive, tem um artigo atual que sugere a aplicabilidade desse modelo ao ensino superior. E ele construiu, então, um modelo, todas as etapas de como você constrói capacidade de resiliência. E ele coloca assim: o processo de construção de resiliência envolve 3 estágios. Antecipar, né, estar preparado para os problemas, para a necessidade de mudança. O enfrentamento, então, enfrentar efetivamente, e a adaptação. E somente a partir daí é que você pode passar para a próxima etapa, que seria aprender com isso e evoluir. Então, outros atores importantes também, falando da resiliência, é o Pinheiro e o Young, que eles colocam assim: organizações e instituições resilientes possuem a capacidade de se protegerem contra as restrições ambientais, ao mesmo tempo em que buscam manter o seu núcleo interno, as suas missões, seus objetivos e a sua identidade intactos. E eles vão colocar assim: considerando que a universidade é uma instituição que remonta à era medieval, ela é um bom exemplo de resiliência, porque ela passou por diversas transformações, a sociedade evoluindo e ela ali, de certa forma, né, acompanhando essa evolução. Então, ela é um modelo, porque, embora ela tenha vindo lá da Idade Média, ela é milenar, ela ainda é algo reconhecível, né? Você reconhece a universidade enquanto universidade. Então, eles colocam que ela é um bom exemplo de resiliência. Isso não quer dizer que ela não tem que aprender, ela não tem que aprender e continuar evoluindo. Justamente essa capacidade que ela tem de se adaptar, de evoluir, confere, né, essa resiliência. E agora, finalmente, né, eu tentei fazer uma apresentação relativamente curta, até porque eu estou mais interessada na apresentação da professora Elizabeth. Como eu falei para vocês, eu concluí, né, em agosto, um pós-doutorado na Unicamp, né? Na verdade, foram 2 pós-doutorados, porque foram 2 projetos de pesquisa diferentes e 2 processos de financiamento diferentes. Então, aqui, esse que eu concluí em agosto, foi justamente uma pesquisa sobre as universidades públicas selecionadas, né, universidades selecionadas, e que além do monitoramento das suas ações de ciência, tecnologia e inovação para o enfrentamento da Covid, eu também entrevistei docentes e quadros diretivos, reitores, pró-reitores de pesquisa e inovação, pró-reitores de pós-graduação, enfim. E o título é: As Universidades no Enfrentamento da Covid-19, Respostas, Capacidades e Aprendizados. Então, eu tive um conjunto de perguntas,
de 10 perguntas para cada grupo, dirigentes e docentes, e uma das perguntas, uma das categorias com base na pergunta é a visão de futuro. Foi justamente quando eu perguntei a eles qual é a visão de futuro, o que precisa melhorar, quais são os problemas, quais são as questões que precisam ser aperfeiçoadas no pós-pandemia. Então, aqui eu resolvi trazer as duas nuvens de palavras, eu fiz uma análise de conteúdo, e obviamente isso foi muito trabalhado por meio de categorias, enfim. Eu trouxe aqui as duas nuvens de palavras, que é uma síntese, né, das respostas. A partir dessas duas nuvens de palavras, eu consegui chegar a duas categorias finais para ambos os grupos, que é o suporte governamental contínuo, estável, ou seja, necessidade de políticas de Estado. Então, é algo que a universidade não tem poder, ou seja, ela depende disso, e algo que ela tem poder, que ela pode fazer, então, que ela pode ter uma atuação para se renovar, para se preparar e para melhor atender esses desafios do pós-pandemia. É a transformação a partir da crise. Aproveitar as oportunidades geradas pela sua atuação, pelo seu protagonismo durante a pandemia, né? E para alterar o seu modus operandi. Então, eu vou focar nesse segundo, que tem a ver com a universidade. Então, ambos os grupos entenderam que a universidade precisa se comunicar mais com a sociedade, ela precisa mostrar para a sociedade por que ela é relevante, por que a ciência é relevante, por que financiar a pesquisa é relevante. Da mesma forma como os cientistas vieram a público durante a pandemia e nunca eles estiveram tão conectados e nunca se comunicaram tanto, é importante manter esse fluxo de informações para que a sociedade se reconheça, mesmo que ela não esteja dentro da universidade, ela possa reconhecer o quanto aquilo impacta a sua vida diariamente, quanto a pesquisa científica impacta a economia, a saúde, diversos aspectos da vida em sociedade, né? Ela também deve, a questão de você quebrar muros, quebrar barreiras, as questões departamentais, a questão da interdisciplinariedade, do diálogo entre diferentes disciplinas e diferentes cursos, como aconteceu durante a pandemia. Mostrou-se como foi imprescindível o diálogo multidisciplinar, sem o qual não se conseguiria abordar diversas questões, né? Porque o vírus, ele não respeita barreiras disciplinares e departamentais. Ele atingiu a economia, ele atingiu a saúde, ele atingiu as relações sociais, enfim. Então, são várias questões. A questão da inclusão digital, que está mais a ver com o financiamento do governo, mas a universidade adotando modelos híbridos, ou pelo menos rever um modo de aula, né, de transmissão de conhecimento, simplesmente transmissão de conhecimento, pensar em novas formas de interação. Então, diversas questões surgiram. Infelizmente, né, eu vou acabar por aqui, teria muito mais para falar, mas eu já passei um pouco dos 15 minutos, e eu vou dar agora, então, a palavra para a professora Elizabeth, que vai falar de governança, e eu agradeço novamente por essa oportunidade. É extremamente satisfatório estar aqui, compartilhando essa discussão com nossos colegas, com todo mundo que tem uma preocupação importante com a universidade. Eu vou falar sobre a questão da governança, mas eu também vou falar um pouco, apresentar um pouco algumas questões que balizam um pouco essa discussão, e particularmente os resultados de uma pesquisa que nós estamos empreendendo, uma pesquisa que ainda vai se estender para o ano que vem inteiro, e uma pesquisa que envolve pesquisadores de vários países, do Japão, da China, da Noruega, da França, da Polônia, da Rússia, do Canadá, da América Latina, aqui, da Argentina e do Brasil. Enfim, nós temos aí um número grande que está discutindo o que exatamente a gente pode pensar como sendo os efeitos de médio e longo prazo para a gente entender os efeitos dessa pandemia, digamos assim, no desenho organizacional da universidade contemporânea.
essa discussão é importante porque ela, de uma maneira direta ou indireta, as nossas universidades acabam sendo, enfim, não só pressionadas, elas se pressionam a responder a mudanças, digamos assim, paradigmáticas da concepção do que é uma universidade que estão ocorrendo no mundo todo. Isso é uma pressão isomórfica que já havia sido detectada há um bom tempo, já tinha sido discutida há um bom tempo na literatura sobre institucionalismo organizacional, que é a ideia de que, no fundo, existe um campo, aquilo que essa literatura chama de um campo organizacional, que mais ou menos identifica quais são as características que uma instituição precisa ter para ela se sentir parte desta ideia de instituição e para que ela seja reconhecida pela sociedade como parte desta ideia mais idealizada do que seja essa instituição. Então, o professor Di Maggio, quando ele levanta essa discussão, ele fala assim, olha, todo mundo, quer você esteja na Malásia, quer você esteja nos Estados Unidos ou na América Latina, todo mundo sabe o que é um hospital. Todo mundo sabe o que é uma universidade. Por que é que todo mundo sabe o que é um hospital ou todo mundo sabe o que é uma universidade? Porque as organizações particulares que constituem esse campo, elas apresentam algumas características que são similares em todos esses casos e que são a pista para que qualquer pessoa, qualquer membro da sociedade reconheça aquela organização como parte dessa institucionalidade. Bom, o que eu queria chamar a primeira atenção é que a universidade já vinha se transformando há um certo tempo. Eu acho que a gente tem 3 grandes dimensões importantes que modificaram profundamente o que é o entendimento do que é a universidade. A primeira delas é esta dimensão aqui, a formação, a tensão entre a formação de elites e a inclusão social. Eu diria que a inclusão social é uma demanda nova para a universidade, para este nosso modelo de universidade, tá certo? A universidade tradicional, a universidade a qual nós reportamos quando nós olhamos para o passado, ela era basicamente uma universidade que formava a elite. Ela formava a elite eclesiástica, ela formava, no modelo napoleônico, a elite governante, a alta burocracia do Estado, né? Esse modelo, não por acaso, foi importado para a América Latina, porque esse era um dos problemas da nossa elite, tá certo? Desses países que estavam se tornando independentes, e, mais recentemente, eu diria que depois da Segunda Guerra, é que surgiu essa demanda que é uma demanda de inclusão social, tá certo? A universidade, ela passou de atender alguma coisa em torno de 2, no máximo 5% dos jovens, para alguma coisa que chega, por exemplo, no caso da Coreia, a 80% dos jovens. Isso é uma mudança monstruosa, eu acho que quase milenar na universidade, porque a universidade ela deixa de ser um ensino para poucos, para se tornar um ensino de todos, tá certo? E uma das tensões que a nossa universidade vive vem disso, tá certo? Porque se nós não mudarmos a nossa concepção do que é a formação que a universidade produz, nós reproduzimos na estratificação do ensino superior a velha estratificação da elite, tá certo? Porque, veja bem, se nós formarmos, como hoje em dia nós formamos, 20% dos nossos formandos se formam em direito, outros 20%, mais ou menos, se formam em administração de empresa, outros 20% se formam em educação.
Se esse modelo, né, mas a nossa universidade ainda é uma universidade bastante, o ensino superior no Brasil ainda é bastante fechado. A gente, no máximo, chega a atender alguma coisa em torno de pouquinho menos de 20% dos nossos jovens, né? Aí você tem mais uns 10%, mais ou menos, que são pessoas mais velhas que vêm para o estudo, para o ensino superior, quando já estão trabalhando, né? Então, a gente chega aí no total alguma coisa de 30%, o que é pouco comparado com outros países, inclusive na América Latina, isso é uma inclusão muito pequena, tá certo? Mas eu estava comentando, se a gente continuar com o mesmo desenho, tá certo, de uma universidade focada em formação do bacharelado, etc., 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 o que acaba acontecendo? Você acaba tendo uma estratificação das instituições de ensino superior, e algumas delas são as grandes universidades que dão diplomas importantes, e o resto acaba produzindo um diploma que cada vez menos tem importância do ponto de vista do futuro desses jovens que se empenham para conseguir esse diploma. Então, essa dinâmica aqui, ela provocou em todos os países onde essa inclusão se expandiu realmente, ela provocou uma mudança importante no desenho do ensino, da maneira de se compreender o tipo de formação que a universidade traz e assim por diante. Mas, além disso, a universidade ela passou a ser uma coisa pesada aos olhos da sociedade. Pesada em que sentido? Uma universidade pequena, uma universidade que atende 2% da população, dos jovens, é uma universidade que, por mais cara que ela seja, ela é muito barata. Mas, quando ela cresce, se você quer preservar ela como uma instituição gratuita, ela se torna pesada do ponto de vista do ponto de vista do seu custo. E isso cria uma mudança do ponto de vista dos stakeholders. E, finalmente, a universidade passou de uma mudança histórica mais antiga, que é a passagem de uma instituição que tinha a principal função ser um repositório de todo o conhecimento, para uma instituição produtora do conhecimento. Então, eu vou dar uma olhada rapidinho nisso daqui. Então, isso aqui a gente já viu, portanto, isso também cria uma diversificação do perfil estudantil, coloca novas pressões sobre o modo de ensinar. Você tem um problema, uma nova dinâmica trazida pela revolução tecnológica, esta nova revolução que nós estamos vivendo agora, que está produzindo a chamada sociedade do conhecimento. Esta sociedade do conhecimento, ela se caracteriza por duas dinâmicas. Primeiro, não é a universidade a única instituição produtora de conhecimento. Isso é uma realidade recente e com a qual a gente ainda não sabe muito bem como lidar. Quer dizer, o que eu estou falando? Você tem outras instituições dentro da sociedade que também produzem conhecimento relevante, né? As organizações não governamentais, os think tanks, as organizações que produzem novas tecnologias e assim por diante, né? Só para vocês terem uma ideia, tem uma colega minha que trabalha com química e ela estava absolutamente espantada com o avanço na análise, né, não entendo muito bem disso, das reações químicas produzida pelo uso da inteligência artificial. E aí ela falou assim, olha, o Google está passando a perna na gente, porque eles estão usando o poder de computação que ele já tem para estudar uma coisa que, para nós levaríamos 1 ou 2 anos para fazer, tá certo? E, principalmente, essa mudança aqui implica num uso estratégico do conhecimento, tá certo? Bom, essas mudanças aqui, essa parte aqui eu vou passar mais rápido, e eu vou vir exatamente para esse projeto, tá certo? O projeto que tenta analisar o impacto da Covid-19
no tecido institucional do ensino superior. Como vocês podem ver, esse projeto está sendo organizado pelo professor Rômulo Pinheiro, apesar desse nome, ele é da Noruega, e é português também. Por mim, pelo professor Pundi Pillai, acho que é Pillai o nome dele, da África do Sul, e o professor Akiyoshi Ozenawa, que é do Japão. Certo? Então, o que nós fizemos? Nós conseguimos trazer colegas de todos esses países aqui, cada um deles está estudando o que aconteceu com as universidades nos seus países durante a pandemia, tentando refletir o que é que isso vai impactar a governança da universidade, como é que a universidade vai se transformar daqui para frente. A nossa hipótese é que a pandemia da Covid-19, ela foi, na verdade, ela teve um papel de aceleração de algumas dinâmicas que já estavam presentes nessa trajetória que eu discuti agora há pouco, tá certo? E essas dinâmicas, elas se fazem presentes do ponto de vista do sistema do ensino superior, que, em todos esses países, do ponto de vista do governo, o sistema de ensino superior for basicamente reativo, os governos basicamente se focaram na produção de uma regulamentação de emergência, mas, ao fazer isso, eles criaram um espaço de autonomia para a transformação das universidades, e, principalmente, a gente viu, ao nível do sistema, em muitos países, não em todos, mas em muitos países, uma mobilização muito importante dos stakeholders. Do ponto de vista institucional, quando você olha para as universidades, em particular, para as instituições de ensino superior, a gente tem percebido algumas mudanças interessantes. Uma delas contraintuitiva é a ideia de que em muitas universidades houve um reforço do papel das instâncias centrais, ou seja, da direção da universidade, etc., etc. Por quê? Porque muitas universidades, elas tentaram criar uma resposta mais ou menos convergente aos desafios colocados pela pandemia. E isso implicou um papel de coordenação dessa resposta que reforçou a importância dessas instâncias centrais. Do que eu me lembro do trabalho da Ana Maria, parece que, na nossa experiência, isso não aconteceu, ou pelo menos não aconteceu na mesma intensidade. Ao contrário, pelo menos aqui nas universidades do estado de São Paulo, e eu acho que também em outras universidades públicas no Brasil, quem se reforçou foram as instâncias de coordenação mais baixa, então, são os departamentos, os pequenos institutos, etc., etc., que tiveram esse papel de coordenação e de resposta. Mas, em alguns casos, você tem um papel muito claro da direção, tentando, de alguma forma, dar um suporte para o professor. Outra mudança que é extremamente interessante e que nós vimos em todos os lugares, nas universidades de Hong Kong, nas universidades japonesas, nos países nórdicos, é a revalorização do ensino, tá certo? O ensino ganha uma importância que ele não tinha, vamos reconhecer, tá certo? Até bem pouco tempo atrás, um professor, ele era principalmente avaliado pela sua produção acadêmica, que é a produção da sua pesquisa, tá certo? A experiência da pandemia, ela chamou a atenção para um outro lado, e criou uma valorização muito grande do papel do professor como professor, tá certo? Junto com isso, veio um crescimento, uma centralidade dos serviços de apoio aos estudantes. Há uma professora dentro do nosso grupo que argumenta que esta mudança aqui é uma mudança que tem muita chance de permanecer para frente, tá certo? A pesquisa, a gente viu, tá certo? Ela
se mobilizou para responder ao desafio da pandemia, e com isso ela mudou de uma lógica mais autocentrada, de uma lógica de uma pesquisa mais básica, que responde, que tem como orientação a resposta às questões colocadas pela sua disciplina, para aquilo que o professor Gibbons, quase 30 anos atrás, chamou de modo 2 de produção do conhecimento, um modo de produção mais interdisciplinar, mais heterárquico, com um conjunto maior de partes interessadas naquela produção e assim por diante. Finalmente, você tem essa ideia, né, da vida online. Há uma discussão interessante que está correndo por aí, eu acho que é uma coisa que talvez valha a pena a gente trazer para nós, que é a ideia de que a experiência do ensino online ressignificou o modelo da universidade aberta. O que é a universidade aberta? A universidade aberta foi algumas experiências que aconteceram, é um nome que se dá, algumas experiências que aconteceram, principalmente em Berlim e em um ou dois outros países, de você criar uma universidade que não só ela é de portas abertas, ou seja, ela aceita quem está interessado em aprender, mas ela não é toda enrijecida em torno de modelos de formação que são direcionados para este ou aquele bacharelado e assim por diante, mas é uma universidade muito mais livre nesse sentido, né? Essa é a ideia da Universidade Livre de Berlim, tá certo? Uma universidade que se abre, naquela época se dizia, a universidade que se abre ao operariado, tá certo? E que não exige do operariado que ele deixe de ser operário para participar do mundo do conhecimento. Portanto, não exige do operário que ele tenha, na Alemanha, um diploma de Gymnasium, que era o diploma do ensino médio que dava acesso à universidade. Tá certo? As universidades, em muitos casos, também aproveitaram a experiência da Covid para se reposicionar internacionalmente. Há uma outra dimensão que eu não vou trabalhar porque não dá tempo, porque também é muito relevante, que é a análise de como os atores dentro da universidade reagiram a essa experiência. Mas vamos ficar com essas duas aqui, tá certo? Se a gente quisesse pensar o que a gente pode ter pela frente, será que a gente está passando por uma reconfiguração da universidade? Será que essa reconfiguração do ensino, da aprendizagem, uma sobreposição de uma lógica de uma formação aberta que se sobrepõe à lógica hierárquica que está na base, né, do nosso modelo de ver a universidade, uma universidade que distribui diplomas de bacharelado, mestrado, doutorado, né, e de vez em quando faz também um pouquinho de extensão, mas como disse uma vez uma colega minha, falou assim, não, mas o bacharelado é o único diploma digno de uma universidade, ela não pode ter outro diploma que não seja isso, como ensino, como primeira porta de entrada. Será que este modelo hierárquico está se transformando? Tem uma colega nossa que estava estudando a questão dos estudantes na França, e ela chamou a atenção para um processo que talvez a gente tenha passado também, e talvez às vezes a gente nem tenha percebido, que é a ideia de que os estudantes, durante a pandemia, muitos deles, né, não todos, mas muitos deles, perceberam oportunidades de ensino, de aprendizado fora da universidade, tá certo? Então, como nós tivemos alunos de outras universidades fazendo os nossos cursos, e nossos alunos assistiram cursos em outras universidades, em muitos lugares os estudantes foram para outras universidades mesmo, tá certo? Quer dizer, o estudante estava fazendo Sanspo e foi fazer um curso em Harvard, e você tem uma pressão grande para que a universidade se reconfigure,
aceitando, se abrindo para essas outras formações. Será que isso vai, mais uma vez, reconfigurar a universidade? Vai reconfigurar o nosso modo de entender o aprendizado? Será que a gente vai reconfigurar? Será que essa experiência, né, e o sucesso do engajamento da pesquisa na resposta à Covid vai introduzir novas dinâmicas que vão permanecer na pesquisa, uma pesquisa muito mais engajada, uma pesquisa que constrói o seu objeto e as suas questões num diálogo com outros stakeholders? E, finalmente, a extensão, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer que ensino de extensão é um patinho feio nas nossas universidades, tá certo? A despeito do fato de que ela é extremamente importante para a sociedade, tá certo? É pela extensão que a gente reconfigura o perfil de formação de estudantes que não tiveram oportunidade de fazer a nossa universidade, mas que vêm para cá, vêm para a nossa universidade para se requalificar, para criar ter contato com novas perspectivas, com novas questões e assim por diante. Será que esse lado, na nossa experiência, até onde eu tenho informação, pelo menos, ele ficou meio paralisado. Vamos reconstituir esse modelo de uma universidade cívica que, na experiência britânica, é uma universidade que negocia ativamente com o seu entorno, os objetivos que ela pretende alcançar, tá certo? E com isso ela ganha suporte para enfrentar as demandas vindas dos governos. Será que isso pode acontecer com a gente também? Tá certo? Enfim, essas são as questões que eu queria colocar. Só recolocando, estas questões aqui, elas pedem uma reconfiguração da governança universitária. Elas pedem uma reconfiguração em que sentido? No sentido de que a gente precisa de uma governança mais aberta, uma governança que permita, crie um espaço de negociação das nossas dinâmicas, dos nossos objetivos, do nosso lugar dentro da sociedade, com parceiros externos, tá certo? Com membros da sociedade, com membros de organizações de movimentos sociais, organizações não governamentais, de empresas, por que não? Tá certo? Porque, afinal de contas, as empresas são quem vai empregar os nossos estudantes, que a gente queira, quer não, eles saem e vão buscar emprego. Este lado, a gente tem uma tendência ainda a ter uma posição, digamos assim, ofertista, tá certo? Nós sabemos o que a sociedade quer. Será que a gente sabe mesmo? Essa é uma questão que, por exemplo, a Universidade Federal de São Paulo está tentando encontrar uma outra resposta, né? Eles criaram um conselho de representação da sociedade que discute e dá a sua perspectiva para o planejamento interno da universidade. Será que isso pode ser uma alternativa para nós? Bom, eu vou encerrar aqui, porque eu já falei demais. Obrigada a todos. Vou retomar aqui a nossa conversa. Obrigada, professoras, pela brilhante exposição, muito bom ouvi-las, né? Vamos começar, então, com algumas questões aqui, né? A professora Elizabeth falou sobre essa questão da revalorização do ensino, né? Eu fiquei pensando aqui, porque a gente tem vivido um pouco de... Quando funcionários públicos, vamos dizer assim, parece um pouco que a gente não faz nada durante a pandemia, né? E a gente aparece como vagabundo, às vezes, né? Que a gente está ganhando para não fazer nada, né? Ou, enfim, que o trabalho, né, online todo que a gente tem também não é nada, né?
Então, queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre essa questão da revalorização do ensino, como é que isso está, né, nesses outros países que fazem parte dessa pesquisa, né, em que caminhos que seria essa revalorização do ensino. Sim, depois a Ana pode responder. Por que a gente fala que o ensino foi revalorizado? Porque essa é a questão central de todas as universidades, que todas as universidades estão enfrentando, tá certo? Quer dizer, como segurar o estudante, como permitir que eles tenham uma experiência relevante, ainda que limitada, com toda a experiência que a gente teve de pandemia e tudo mais. Quer dizer, como é que você consegue fazer dessa experiência uma experiência minimamente rica? Como é que isto requer muito do professor, certo? Né? Todos nós sabemos que dar aula online não é a mesma coisa, não é um trabalho tão simples quanto dar aula presencialmente, né? A aula online é uma aula que exige uma preparação, exige muito maior do que a aula, do que o que nós estamos. Esse, pelo menos, é o depoimento de professores de todos os lugares, tá certo? Então, mesmo em universidades altamente competitivas, como a Universidade de Hong Kong, muitas pessoas falaram assim: olha, eu diminuí o meu compromisso com a pesquisa, porque eu precisei me dedicar muito mais tempo ao ensino, tá certo? E isso deu à direção dessas universidades uma consciência de quão importante é a atividade de ensino. A questão é, isto vai se preservar? Esse é o problema, tá certo? Vai se preservar? Provavelmente vai, mas não o ensino que nós estávamos acostumados. Eu acho que a gente teve uma mudança, eu acho que a Ana aí pode falar muito mais do que eu, porque ela fez essa pesquisa com os professores. Nós já nos demos conta que essa aula em que a gente entra numa sala de aula, fala para o quadro, né, para a lousa, branca ou preta, e depende tá certo? E os alunos ficam sentados ali e assistem à aula. Esse modelo de aula é um modelo muito arcaico e que, quando a gente voltar, os alunos não vão mais suportar, e, portanto, a gente vai ter que reinventar o ensino. E, para reinventar o ensino, você precisa valorizar, a instituição precisa valorizar o ensino. Aí a Ana pode explicar mais isso, porque ela percebeu essas mudanças nos professores, né, Ana? Ok. Realmente, como a professora Elizabeth colocou, é uma questão que a pandemia acelerou. Talvez os docentes até já haviam se apercebido disso, mas a pandemia colocou ali uma lupa e isso ficou muito evidente, a questão de que aula eu estou dando, ou o quão é prazeroso, o quão é efetivamente útil para o aluno aquele modelo de aula que vem se dando, de você, numa sala de aula, atulhando o aluno de conteúdos, como tradicionalmente, né, trazendo muito conhecimento teórico, numa aula praticamente mais não tão dialógica, algumas vezes, aí vai depender muito da aula. Quando vem a pandemia, o professor teve que aprender a dar aula de outra forma. E muitos professores realmente aproveitaram essa oportunidade para aprenderem novas metodologias, para utilizarem. Obviamente que a gente não está colocando essa responsabilidade totalmente nas costas dos docentes, porque eles precisam ter todo o suporte. Mas, obviamente, algo que eu identifiquei em praticamente 100% das entrevistas para o futuro não pode mais ser assim. Para o futuro é necessário repensar as metodologias, as formas como as aulas são ministradas. A instituição e o docente está preparada para esses novos alunos que adentram a universidade. Quem são esses alunos? Quais são as suas necessidades? Qual é a sua história? Né? Nós pensarmos no mundo digital,
alguns docentes estavam anos-luz, né? No sentido, não no sentido positivo, né? Não, simplesmente eram, inclusive, contra o uso de tecnologias no ensino ou não conheciam. Então, nós evoluímos no mínimo 20 anos, tendo que aprender novas tecnologias, tendo que aprender novas formas de nos comunicarmos, e, na grande maioria dos casos, isso foi visto como algo bom, como algo a ficar, obviamente ponderando, obviamente com equilíbrio, né? Obviamente que o contato presencial na sala de aula é importante, mas que ele então fique reservado para momentos específicos, mas que as tecnologias digitais, o uso dessas tecnologias e de formas híbridas de interação não sejam totalmente descartadas e sejam incorporadas, até porque o nosso aluno hoje, ele está mais inteirado desse mundo digital. Então, o grande desafio é como transportar essas minhas aulas que, historicamente, eu vinha ministrando de uma forma, tornar algo um pouco mais híbrido. Obviamente que algumas áreas vão sentir mais dificuldades do que as outras, mas aí vem a questão institucional. A instituição fomentando e capacitando e oferecendo condições, e também uma questão acima, né? Além da instituição e dos docentes, que é a questão da inclusão digital, que daí já é uma questão governamental, que a universidade ela não tem como, ela tem aí um limite de atuação, que é a questão da inclusão digital, uma melhor conexão com a internet. Então, por exemplo, na minha pesquisa eu consegui ter entrevistados das 5 regiões do Brasil. Então, um grande problema no norte, por exemplo, é a conexão, né? A não ser que você esteja nas capitais e olhe lá, você tem um grande problema com conexão. No Nordeste também, no interior do Nordeste. Então, esse é um problema real, tá? Um problema que todos enfrentam. Então, tem questões que vão além do docente. Mas essa questão da valorização do ensino, como a professora Elizabeth falou, é que realmente foi colocada uma lupa sobre o ensino, e aí diversas questões foram evidenciadas. E aquele docente que já tinha dificuldade ou que era refratário ao uso de tecnologias, obviamente, esse docente teve grande dificuldade para se adaptar a esse momento. Outros docentes que já eram mais flexíveis, digamos assim, ou tinham mais conhecimento, não tiveram dificuldades, mas foi isso sim. A questão do ensino foi evidenciada, e a questão das tecnologias digital entrando na sala de aula, isso também é uma questão importante, é uma questão que deve ser pensada para o futuro. Gente, eu acho que o Galo ganhou alguma coisa aqui, o Atlético Mineiro, porque está uma gritaria aqui no entorno de fogos, né? Não. Vamos lá. A gente tem algumas perguntas aqui, mas eu queria só emendar mais uma questão aqui, porque está relacionada, né? Os fogos aí, tá, gente? O Atlético Mineiro, então, ganhou alguma coisa aí. Vocês estavam comentando, né, sobre essa necessidade, né, de repensar a prática, né, pedagógica, né, a valorização disso, né, e aí eu tinha pensado a valorização, né, pensando da sociedade, né, mas institucionalmente, né, realmente, né, as questões elas estão realmente colocadas como vocês, né, muito bem assinalaram. E aí eu lembrei dessa questão essa nova proposta de ensino híbrido, né? Eu queria ouvir de vocês o que vocês estão achando, né, dessa proposta, né? Esse é um movimento que, na verdade, já estava acontecendo, né, de fortalecimento da EAD no Brasil, né? A gente tinha aquela portaria antes mesmo da pandemia para ampliar para 40% a possibilidade de carga horária à distância, né? E aí depois teve a pandemia, agora a gente tem propostas aí nesse sentido, né? Que
né, podem, né, significar ser um pouco problemática aqui, para além da gente pensar na utilização para dentro da sala de aula. E essa questão do acesso à internet, né, eu até gostaria de fazer perguntar mesmo, né, sobre esses outros países, né, dessa pesquisa, se eles estão, como é que é essa questão do acesso à internet, porque aqui, né, a gente tem, né, um problema sério no Brasil inteiro. Aqui a gente está numa cidade do interior. Nós, professores, temos problemas com a internet, porque a internet é ruim. Se chove, a gente fica sem internet, né? Então, é complicado cobrar dos estudantes, né? Participação síncrona, atividade, horário, né? Como é que fica, né? Porque, claro que é uma questão, né, do acesso, que a universidade não pode dar conta de tudo, mas e aí, como é que faz a gente pensar a nossa prática institucional sem considerar essa realidade? Tá fechado, professora. Então, eu acho que a gente pode, por exemplo, tomar como referência a experiência de Uganda, tá certo? Da Universidade de Makerere, que é uma das maiores universidades, uma das melhores universidades africanas. Eles enfrentaram os mesmos, aliás, acho que em escala muito pior do que nós, o problema da conectividade, tá certo? Mas, ainda assim, há uma percepção por parte dos professores da universidade de que esta dimensão é uma dimensão importante. E, paradoxalmente, é importante principalmente em lugares como Uganda, porque a população de Uganda é uma população muito pobre, ela não pode se dar ao luxo de vir para a universidade, vir para a capital para estudar. Uma grande maioria dos jovens não terão acesso ao ensino superior se você não fizer uso dessas tecnologias, tá certo? Então, é um paradoxo, claro, é um problema, tá certo? E isso lá está sendo colocado de uma maneira de que o acesso à internet precisa ser tratado da mesma maneira como o acesso à eletricidade, como o acesso à água encanada, e assim por diante, tá certo? E porque se percebe que este é um ponto importante para se democratizar o acesso ao ensino em países, principalmente em países com o grau de problemas que Uganda enfrenta. Esse é um debate que está ocorrendo dentro do governo, é um debate que está ocorrendo dentro da universidade, tá certo? Veja, a Uganda, a Universidade de Makerere é uma universidade de padrão, a gente nunca ouviu falar. Posso que você nunca ouviu falar, mas a Universidade de Makerere é uma universidade considerada a melhor universidade, ela rivaliza com a Universidade do Cabo como sendo a melhor universidade da África, tá certo? É uma universidade que tem um corpo docente de excelência, tá certo? A pandemia trouxe a percepção do potencial que o ensino à distância teria para superar algumas das barreiras importantes que muitos jovens dentro de Uganda enfrentam para ter acesso ao ensino. Agora, o problema é que, quando você vai para esse lado, a gente tem que pensar as implicações que isso tem, tá certo? Nós, por exemplo, temos uma maneira de entender o ensino centrado naquilo que, com expressão da palavra, um colega meu falava assim, de hora bunda, as horas que o aluno fica ali sentado, alisando a cadeira, tá certo? Se a gente for passar para um ensino, se o ensino híbrido, o ensino à distância, enfim, essas ferramentas entrarem na nossa realidade, talvez a gente precise entender a formação de uma outra maneira. Talvez a gente precise entender o papel do professor de outra forma, tá certo? Mas talvez a gente precisasse ressignificar o papel do professor como um tutor, como uma pessoa que é capaz de receber os alunos, orientar os alunos, enfim, tiveram acesso a conteúdos
da Universidade de Aveiro, da Universidade de Oxford, tá certo? E o professor ele pode criar, digamos assim, metodologias mais ativas de aproveitamento desse mundo digital que aparece em todos os lados, tá certo? Esse é um detalhe extremamente importante que a gente não se dá conta do que significa isso. Claro que esta mudança tem que ser entendida de uma maneira diferente dessa política de poupar recursos que o nosso governo tem, porque o nosso governo quer que fala de tecnologia digital, quer ensino à distância, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, só que, por exemplo, não trabalha com a necessidade de se trabalhar, de se prover os estudantes de acesso de material, equipamento, internet, tá certo? E principalmente não trabalha, não ajuda a universidade a mudar, tá certo? Essa mudança não é barata, ela não é barata, ela não é uma forma de poupar dinheiro se você quiser fazer isso de uma maneira séria, tá certo? Agora, né, infelizmente, aqui no Brasil, essa questão está sendo ressignificada com uma lógica que eu já não diria nem que é neoliberal. Neoliberal já seria um elogio, né? Ela é desgoverno mesmo. Patrícia, não, desculpa, Lara. Vou voltar à sua pergunta anterior, que você estava pensando na sociedade. Uma grande questão para a sociedade apoiar a universidade pública, ela precisa se sentir beneficiada por ela. E não se sentir beneficiada, ela tem que saber o que a universidade pública faz, ela tem que se reconhecer como a sua financiadora, sai dos impostos, né? Se nós pensarmos nas públicas paulistas, então, efetivamente sai do ICMS. E quais são os tributos que mais oneram o cidadão? São os indiretos, como o ICMS. Então, assim, a pessoa com menos formação, mas ela consome, ela está financiando a USP, a Unesp, a Unicamp. Então, assim, a sociedade ainda não conhece o que a universidade faz. E aí, nós temos que fazer a meia-culpa. É por nossa culpa que ela não nos conhece? Então, vamos nos comunicar mais. Vamos intensificar, vamos mostrar, vamos fazer o nosso marketing para que, quando for necessário, ela nos apoie. Então, por exemplo, tem uma pesquisa que foi conduzida pelo CGE sobre percepção pública da ciência, e agora eu peço desculpa se eu for errar aí os percentuais, mas é algo em torno de entre 80% e 90%. Foi perguntado para as pessoas se elas conheciam algum cientista, alguma instituição científica. Elas não conseguiam nomear um cientista ou uma instituição, nem mesmo uma universidade, quando a gente sabe que mais de 90% da pesquisa é feita nas universidades públicas. Então, se ela não consegue identificar um nome de um cientista, ainda vai lá. Mas a USP, né? Porque eu sei que tal pesquisa foi desenvolvida na USP, ou porque eu sei que foi desenvolvida na Unicamp, ou na UFVJM, né? Enfim, então, assim, nós também temos culpa disso, porque durante muito tempo nós ficamos voltados para nós mesmos. Então, nós temos que nos comunicar mais, nós temos que dialogar mais com a sociedade, nós temos que mostrar mais o que nós fazemos para que, então, ela possa reconhecer a importância e não ter esses ataques. No momento do ataque, então, esse momento ele não aconteceria, porque ela sabe que lá na universidade, mesmo que ela nunca tenha passado por lá, mesmo que nunca vai passar por lá, ela sabe que, de alguma forma, o que é feito lá dentro impacta a sua vida. A outra questão do ensino, da sala de aula, aí é uma característica muito nossa mesmo, né? Nós temos muita sala de aula. Eu vou usar um exemplo prático, né? A minha filha, durante a graduação, ela se formou pela USP, pela Escola Superior de Agricultura, e ela passou um tempo no Reino Unido, na Universidade de Bristol. Um dos primeiros sustos
impactos, assim, foi, nossa, praticamente a gente não tem aula presencial. Os encontros eram menores, eram encontros estratégicos em alguns momentos, e toda a aprendizagem era feita fora da sala de aula, em grupos de estudo, por meio de interações à distância, na biblioteca, e aí você vinha para a sala de aula em momentos específicos, e foi assim um dos grandes choques. E nós estamos falando de uma universidade respeitada, com vários prêmios Nobel, com uma boa classificação em rankings internacionais. Então, assim, obviamente que, como a professora Elizabeth falou, não é algo que você resolve com uma caneta, com uma portaria, com uma lei, você diz, então, 40% tem que ir para a educação à distância, não é dessa forma, mas seria um repensar as metodologias e o quanto o estudante pode ser beneficiado de outras formas que não simplesmente só aquela transmissão tradicional de conteúdo. E claro que não é um caminho, como a professora Elizabeth falou, que visa chegar a uma economia, ou você pagar menos o docente. Não, não é isso que nós defendemos, não é isso, é essa solução que nós achamos. Mas é realmente pensar em uma nova forma, né, de aula que possa ser mais proveitosa e mais interessante para os estudantes. Obrigada, professoras. A gente tem aqui alguns comentários, né? A Simone Graça de Paula está falando, agradeço-lhes as informações e as reflexões sobre a universidade pós-pandemia, a reinvenção do ensino na universidade, aprendizagens na docência universitária como uma exigência. Aí a gente tem uma pergunta, né, do Filos. Eu não sei esse nome, mas essa pessoa depois coloca o nome aqui para gente. Gostaria de perguntar às palestrantes sobre o futuro da universidade no nosso país, mediante os cortes e as dificuldades atuais que estamos enfrentando. A universidade... Bom, a universidade pública brasileira, eu acho que ela está enfrentando galhardamente este contexto de extrema dificuldade que a gente está vivendo, tá certo? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que eu acho que a Ana Maria, ela definiu muito bem, quer dizer, de um lado, nós temos um governo que, vamos falar francamente, ele é hostil às universidades. Ele é completamente hostil, tá certo? Se ele pudesse, ele acabava com as universidades. Ele não pode acabar, mas, na medida que ele pode, ele corta todos os recursos, todas as alternativas, todas as possibilidades para a universidade, tá certo? E isso é uma coisa que, digamos assim, a universidade brasileira já passou por situações parecidas com essa e a gente pode superar. Eu acho que a gente pode pensar um futuro melhor do que esse que a gente está vivendo agora, tá certo? Agora, tem um problema que a Ana levantou aqui, que é um problema muito delicado, tá certo? Essa pesquisa do CGE, acho que foi essa pesquisa, que mostrava que 80% da população brasileira não sabe o que faz uma universidade. Na verdade, não sabe qual é a diferença entre uma universidade pública e uma universidade com fins lucrativos, tá certo? E realmente não consegue entender por que uma universidade como a USP, por exemplo, tem o mesmo orçamento que vamos dar o nome aos bois, que é a Anhanguera, tá certo? Só que ela atende só 87 mil estudantes, e desses 87 mil, pelo menos um terço estão no ensino de pós-graduação, enquanto a Anhanguera atende quase 1 milhão de estudantes. Nós sabemos qual é a diferença, mas nós não conseguimos transmitir isso para a população. E essa é a nossa fragilidade, porque nós não conseguimos nos defender quando nós somos atacados. Eu acho que a Ana levantou um problema que a gente deveria se preocupar.
Primeiro, por que as pessoas não sabem o que nós fazemos? Isto é um problema. Será que nós conversamos muito para dentro e não falamos para fora? E quando falamos para fora, a gente vem com um discurso hierárquico de cima para baixo, em que a gente diz o que você deve fazer e nós somos os detentores do conhecimento? O professor John Douglas, que a Ana Maria trouxe aqui, ele é um historiador, ele fez um estudo muito interessante e ele mostrou como, no caso da Universidade da Califórnia, que é uma universidade pública nos Estados Unidos, em diferentes momentos, quando governos do estado da Califórnia tentaram atacar a universidade, o papel relevante que teve é este conselho de representação da sociedade, que lá eles chamam de, se eu não me engano, de governors da universidade, na defesa da universidade, tá certo? Porque essas pessoas que não são da universidade, mas que representam a sociedade diante da universidade e que decidem junto, este é que é o problema, porque para fazer isso você precisa abrir mão de uma parte da nossa autonomia, tá certo? Porque essa decisão é uma decisão conjunta. Os objetivos estratégicos da Universidade da Califórnia, o plano, né, de desenvolvimento da universidade, são negociados, não são impostos de cima para baixo, não são impostos pelo governo da Califórnia, mas são negociados entre a direção da universidade e este conselho de representação da sociedade. Esse tipo de conselho existe em milhares de universidades por esse mundo afora. Existe na Universidade de Cambridge, existe na Universidade de Oxford, existe na Sciences Po, existe na Universidade de Oslo, existe na Universidade de Helsinki, existem milhares. E estes conselhos, eles têm um papel muito importante de defesa da universidade quando ela é atacada, né? E no estudo da trajetória histórica da Universidade da Califórnia, o professor John Douglas ele mostra como esse conselho, em muitos momentos, por exemplo, impediu que o governo da Califórnia cortasse investimentos, impediu que o governo da Califórnia forçasse a Universidade da Califórnia a aceitar todo mundo sem nenhum tipo de exame de ingresso, e assim, procedimento de seleção, né? E assim por diante. Então, a minha pergunta é, será que nós não precisamos negociar, levar a sério essa negociação, tá certo? E aceitar que nós, sendo uma instituição pública, nós devemos, sim, prestar, não só prestar contas ao público, mas incorporar o público na negociação, na discussão dos nossos objetivos estratégicos? Será que a universidade, quando abre um novo curso, não precisaria ouvir a opinião, enfim, de grupos dentro da sociedade? Eu tenho uma gatinha aqui que está aqui querendo me namorar, sua boboquita. Eu realmente não tenho nada a acrescentar, a professora Elizabeth tocou em todos os pontos, é exatamente isso, né? Fora do Brasil, a sociedade ela tem um papel, ela tem uma cadeira, né, dentro nas instâncias decisórias, e isso confere a ela, então, também empodera, né, a sociedade. E a partir daí, então, ela passa também a levantar a bandeira da universidade. Então, essa questão de a sociedade brasileira não conhecer, não conseguir identificar a diferença entre uma instituição pública e uma instituição privada, entre não conseguir reconhecer, é porque nós não estamos nos comunicando adequadamente, ou nem estamos nos comunicando. Esperar, aí a gente vai ouvir de alguns. Como não? Eu faço extensão, eu trabalho na comunidade,
não é esperar que a única comunicação com a sociedade seja feita por meio da extensão universitária. Isso é uma coisa, é uma das missões, é uma comunicação, né, geral, ampla. Não deixar que a única comunicação que se faça com a sociedade seja por meio da extensão universitária. A extensão universitária é tremendamente importante, é uma missão, ela deve ser valorizada, ela deve estar no mesmo status do que o ensino e a pesquisa. Não é assim que a nossa Constituição, lá a partir do artigo 207, enfim, coloca a universidade como, né, aquela que deve cumprir as 3 missões de forma social? Isso é outra coisa. Essa comunicação com a sociedade, ela deve acontecer continuamente, em todos os níveis. A sociedade tem que se sentir representada, ela tem que conseguir reconhecer a universidade pública como realmente algo que vai impactar a sua vida, independentemente de ela colocar os pés dentro da universidade pública ou não. Eu acho que, no mais, a professora Elizabeth já, que é muito mais conhecedora do que eu, porque tem essa visão aí internacional, sempre inserida em grandes discussões e redes internacionais, ela já trouxe brilhantemente isso, mas basicamente é isso. Para uma sociedade defender e se reconhecer como representada pela universidade pública, ela precisa ser informada, né? Ela precisa saber o que a universidade pública faz. É trabalhoso? É. Mas, respondendo, então, colocando um ponto final não final, né? Não tem ponto final. Mas, para encerrar essa pergunta aí, justamente é um trabalho árduo, é um trabalho constante, diuturnamente se comunicar e mostrar o seu valor, mostrar para o que a universidade efetivamente serve. Obrigada, professoras. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é da Delba Fonseca Santos. Ela pergunta: as universidades estarão na direção da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Essa questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável tem sido incorporada de diferentes maneiras no planejamento das universidades. E eu acho que sim, né? Eu acho que essa incorporação se dá de uma maneira bastante interessante em diferentes ações da universidade. O que eu acho que a gente ainda peca é que nós temos a nossa definição do que seria a nossa maneira de responder a esses objetivos. Eu me pergunto se outros atores dentro da sociedade reconhecem essa maneira como sendo a melhor maneira. A gente estava aqui conversando, e eu estava me lembrando uma vez um reitor da Universidade de Yale, que estava uma vez conversando, enfim, Yale é uma cidade pequena, mas ele dizia, e Yale é uma universidade privada, diga-se de passagem, tá certo? Mas ele dizia, olha, cada vez que eu vejo um jovem aqui na cidade, eu me pergunto, de que maneira a minha universidade está ajudando esse jovem? Eu não quero saber se ele vai entrar na minha universidade, porque provavelmente não, tá certo? Yale é uma das universidades mais seletivas dos Estados Unidos, portanto, é uma universidade em que, muito provavelmente, aquele jovem dali, da cidade, não vai conseguir entrar, né? E, aliás, isso é uma realidade que se coloca para nós, tá certo? Nós abrimos um campus numa cidade, em geral, né, infelizmente, as pessoas daquela cidade ainda vão passar 2, 3 gerações para conseguirem entrar nos muros da nossa universidade. Nós vamos trazer para morar naquela cidade pessoas, uma grande maioria dos estudantes vão vir de fora, tá certo? Mas esse reitor, ele se perguntava, mas independentemente disso, será que a minha universidade não pode, de alguma maneira, ajudar esse jovem? Será que ele não pode vir aqui na minha biblioteca e pesquisar para um trabalho que ele está fazendo para o colégio?
Será que ele não pode se beneficiar e isso já faz um certo tempo que eu vi essa apresentação dele, ele falava assim, será que nós não temos o que dá para esse jovem, tá certo? Será que ele não pode aprender aqui alguma coisa que seja relevante para a vida dele? E eu acho que essa colocação é uma colocação que a gente deve se colocar, assim. Quer dizer, o que é que nós estamos dando para a população da cidade que recebe o nosso campus? Certo? E nós estamos dando muito, mas nós não sabemos fazer com que as pessoas percebam isso, tá certo? Entre outras coisas, porque, por exemplo, nós não reconhecemos cidadania acadêmica para essas milhares de pessoas que passam pela nossa universidade fazendo curso de extensão. Eu sempre reclamo disso, né? Eu falo assim, a USP não dá um número USP para um aluno que vem para cá para fazer um curso de extensão. Por que a gente não dá? Por que a gente não reconhece isso? Por que a gente não valoriza isso como a formação que esta pessoa teve dentro da nossa universidade? Porque nós estamos dando formação. Essa pessoa provavelmente fez uma faculdade de qualidade menor, tá certo? Tem uma formação mais deficiente, mas quando ela passa pela universidade, pelos nossos programas, a gente pode estar dando para ela uma oportunidade que nós não valorizamos, mas que para ela pode ser a oportunidade de ouro. Então, por que a gente não valoriza isso que a Ana Maria estava falando? Quer dizer, não é que nós não fazemos, nós fazemos muito, mas nós não damos o carimbo da nossa universidade quando a gente faz isso, tá certo? A gente não fala, olha, isso daqui é uma parte central da nossa universidade, né? Nós achamos que os nossos estudantes, quando eles fazem o mestrado e saem, isso é uma perda. Não é uma perda, tá certo? Quantas pessoas vêm para a universidade, por exemplo, passar pelo curso de ciências sociais, por exemplo, que é o curso que eu dou aula, tá certo? Porque elas estão fazendo, sei lá, por exemplo, direito numa universidade particular, mas elas querem ter uma formação melhor, e aí elas entram, por exemplo, num curso de letras, ou de ciências sociais, ou de história, ou de geografia. Elas fazem 2 ou 3 anos e acabam abandonando. E para nós isso é uma desistência. Mas não é, porque eles aprenderam. Por que é que a gente não pode dar um certificado para essas pessoas com o nome da nossa universidade, dizendo, olha, que maravilha, você fez uma formação básica, por exemplo, em antropologia, você tem uma formação básica em história, isso daí, junto com o seu diploma de sei lá, pedagogia, que você obteve nessa outra universidade, é um grande salto, tá certo? No seu perfil de formação, mas a gente não faz isso, né? A gente bate no peito e fala assim, se você não ficar aqui 4 anos, né, alisando aqui os bancos da nossa universidade, a gente não vai dar para você nada, né? Nada, né? Claro, eu não estou dizendo que você vai dar um diploma de bacharelado para uma pessoa que passou 2 anos fazendo os cursos básicos de introdução à ciência, à antropologia, ciência política, sociologia. Claro que não, mas você poderia dar um certificado, né? Algum tipo de atividade, coisa que reconhecesse. E nós somos muito, né? Aí tem um outro exemplo, né? Quer dizer, olha como a gente trata com uma certa disfarçação, né? Qualquer jovem que vem, se transfere para a nossa universidade, a gente diz, não, você não fez o meu curso, eu não vou reconhecer o seu curso, eu não vou reconhecer o seu diploma, porque você não cumpriu aqui as tantas horas que você tinha que ficar aqui assistindo a aula. A gente precisa se modernizar desse ponto de vista, a gente precisa entender a universidade como um órgão vivo, vital para a sociedade local, tá certo? E é isso que
a universidade, o movimento das universidades cívicas na Inglaterra tenta fazer, quer dizer, vamos sentar e conversar com as lideranças econômicas, políticas, com as lideranças dos movimentos sociais da cidade e tudo mais, vamos fazer um pacto. O que é que a universidade pode dar para vocês? Isso a gente não quer fazer, porque a gente quer preservar a nossa autonomia. E aí a gente não pode reclamar quando as pessoas não sabem para que a gente serve e nos deixam desguarnecidos quando a gente sofre um ataque do volume que a gente tem sofrido ultimamente. A professora Beth trouxe o exemplo internacional, provavelmente eu até nem mencionaria, mas aí eu lembrei também de um outro exemplo que está até na minha tese de doutorado, que é da Universidade Johns Hopkins, que fica em Baltimore, no estado de Maryland. Baltimore é uma cidade tremendamente violenta, com muitos problemas de violência, de pobreza. Johns Hopkins, acho que imagino que todo mundo sabe, né, a potência dessa universidade. E na minha pesquisa de doutorado, eu enviei questionários para diversos países, universidades de diversos países, perguntando o que é a terceira missão, né? Como você nomeia a terceira missão, enfim, diversas questões sobre o papel da universidade. Desculpa. Eu fiquei bastante impressionada com a visão que Johns Hopkins, uma universidade privada também, de elite, tem do seu papel na sociedade. Tem uma frase que para mim foi muito impactante, que é mais ou menos assim: a saúde do campus, ela está inextricavelmente ligada à saúde da comunidade. A partir dessa visão, Johns Hopkins faz parte disso que a professora Beth mencionou, faz parte de uma parceria da cidade de Baltimore, que são instituições, hospitais universitários, universidades, empresas. Eles têm uma agenda de desenvolvimento econômico. Então, o que a Johns Hopkins faz? Ela tem lá no seu plano estratégico, ela tem a sua agenda de desenvolvimento econômico, que ela, por exemplo, a universidade promove a revitalização de bairros, né, de vias, de praças, ou seja, então você não está estudando na Johns Hopkins, mas você tem uma rua melhor, você tem uma praça. Ela também tem um programa de qualificação de recursos humanos. Como a cidade tem problemas de desemprego e pobreza, então eles fazem parcerias com instituições de formação de recursos humanos para qualificar recursos humanos para que depois ela possa contratar, né? Tem um programa que não é tão recente assim, mas um dos últimos programas que foi lançado foi um programa de financiamento de moradias populares. Então, essa rede de parceiros financia moradias populares. O objetivo é reter as pessoas, né? Melhorar a qualidade de vida na cidade de Baltimore. Então, respondendo à questão do desenvolvimento sustentável, está atendendo aí diversas questões, né? Está atendendo a questão do emprego, da renda, da melhoria da qualidade de vida. Se a gente for vir para as universidades brasileiras, obviamente que vários objetivos do desenvolvimento sustentável são atingidos, especialmente por meio da extensão. Eu mesma estou inserida num grupo de estudos e pesquisa na área de extensão, já fazendo aqui propaganda do nosso grupo, que é bem recente, ele se chama GRUS, né? GRUS, que é Grupo de Estudos sobre a Relação Universidade e Sociedade. Nós temos um dos nossos integrantes, que é um professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que é um professor, assim, bem pé no barro. Ele tem até projeto que foi premiado, enfim, que ele está semanalmente numa comunidade que a gente chama de aglomerações subnormais, que é uma favela, né, em Campinas, onde ele leva seus estudantes, mas ele não leva só os estudantes. No fim, ele levava os estudantes da medicina, agora ele leva estudantes da enfermagem, da sociologia, das artes, da filosofia. Então, o aluno aprende a medir a pressão lá com a comunidade. Mas, ao mesmo tempo, também, o estudante das artes desenvolve atividades com as crianças daquela localidade, ou da sociologia desenvolve algum trabalho que depois se transforma
numa pesquisa. Com isso já vieram até estudantes internacionais, veio uma estudante da Suíça, não lembro o nível dela, se era mestrado, doutorado, graduação, que também foi para lá, com isso já conseguiu financiamento do exterior, enfim. Então, assim, eu acredito que os objetivos do desenvolvimento sustentável vêm sendo atendidos de diversas formas, especialmente por meio da extensão universitária, com esses projetos, essas ações específicas na área da saúde, na área... Inclusive, nós estamos com um projeto, que é um projeto que a gente não sabe se vai receber financiamento, é uma chamada da Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo. Nós entramos com um projeto que justamente visa trabalhar nessa comunidade, aproveitando a oportunidade desse docente, e aí nós enfocamos diversas áreas, justamente diversas áreas atendidas, né, diversos desses objetivos, na área do alimento, na área de direitos humanos, saúde, na área do emprego, enfim, buscando identificar e estudar todas essas questões e estudar, inclusive em termos organizacionais, como a universidade pode desenvolver capacidades para trabalhar com comunidades e desenvolver, então, e melhorar essas condições, se inserir mais nos problemas locais. Então, assim, a gente não tem aqui como responder no contexto geral, mas eu imagino que grande parte das universidades públicas brasileiras, por meio dos seus projetos de extensão universitária, tem, sim, desenvolvido diversas ações que atendem aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Obrigada novamente, professores, por essas aulas aqui, né? Bom, temos aqui mais uma pergunta da Fernanda Fraga Campos. A pandemia realmente fez com que repensássemos o ensino. Vamos voltar para o ensino, né? Ele ficou em evidência. Aprendemos muito nesse período. Aqui. Esse aqui eu já tinha lido. Tá. Luana Alves Lima. Tá. O esvaziamento das salas de aula tem sido um fato. Muitos alunos pedem atividades assíncronas, pois passam a trabalhar com pais desempregados na pandemia. Como estabelecer uma... Peraí, gente. Como estabelecer uma... Ela quer dizer vivência universitária. Deve ser, vivência universitária. Eu acho que esse é o problema mais difícil de se... e esse eu acho que é o ponto mais... é o empobrecimento maior da EAD, né? Que a universidade, ela não é só um lugar onde você aprende conteúdos, ela é também um lugar onde você cria vivências, onde você forma aí, assim, né? Sendo bastante clara, onde o jovem forma a rede de conexões que depois ele vai precisar mais tarde, quando ele entrar no mundo do trabalho, né? Então, esse é um problema grave, esse é a grande vantagem, né? É o grande impacto que uma universidade vamos ser franco, né? As universidades públicas no Brasil, elas são o topo da hierarquia de prestígio dentro do ensino superior no Brasil. Poucas instituições privadas chegam perto do prestígio que tem o diploma de uma universidade pública, tá certo? E um dos grandes elementos importantes de toda essa experiência de inclusão que nós estamos tendo é justamente a gente criar oportunidades para aquilo que eu costumo chamar de diversificação da elite, tá certo? Eu acho que nos próximos décadas, a gente vai ter no Brasil uma elite muito mais diversa, uma elite com experiências diferentes, e que, portanto, é muito menos, bom, é o que a gente espera, né? Seria uma elite, né, muito menos autocentrada, muito menos branca, muito menos misógina do que a que nós temos hoje em dia. Essa acho que é uma contribuição
maravilhosa de todo esse programa de inclusão que a gente teve, né? A universidade pública no Brasil ela é muito pequena, ela não pode responder ao problema, à demanda por acesso, pelo menos não no formato que a gente tem hoje, né? Se a gente pensar que a universidade pública atende alguma coisa em torno de 25% das matrículas, não é ela que responde, lamentavelmente, não é ela que responde à questão do acesso, mas ela tem um papel muito importante criando esses espaços, essas oportunidades de conexão que as pessoas, né, esse espaço de vivência, de aprendizado, e de vivência, inclusive, política, né? É muito importante, como, por exemplo, toda a experiência do estudante com o movimento estudantil, com os diferentes coletivos que, né, formam a vida do estudante dentro da universidade, aumenta, desperta a percepção, a percepção das políticas, tá certo? Uma visão mais clara dos grandes conflitos, né? Aquilo que você estava falando, Lara, né? A disputa política pelo espaço dentro das universidades é uma realidade, é uma coisa muito importante, tá certo? E isso realmente é uma perda. Agora, isso que a Ana Maria estava contando, né, da experiência da filha dela, mostra que você pode, sim, não é uma coisa impossível você criar momentos de convivência, e principalmente o campus universitário é um campus de convivência, tá certo? Essa convivência não é necessariamente dentro da sala de aula, você pode ter momentos estratégicos em que os alunos se reúnem com os professores, mas nos outros momentos eles estão trabalhando, pesquisando, estudando, produzindo investigações, talvez se apropriando da oferta de formação de outras universidades, etc., etc. Aqui na USP a gente está tendo um problema inaudito, né, que a gente nunca tinha ouvido antes, de jovens que aproveitaram a pandemia para fazer cursos na Universidade de Buenos Aires, e aí eles agora estão querendo que a universidade reconheça esses cursos, porque essas universidades deram para ele um certificado, para ela um certificado de que elas estavam fazendo, que elas fizeram esse curso, tiveram avaliação, tiveram nota, tá certo? E a nossa universidade fala assim, mas como é que eu vou reconhecer um curso que eu não sei qual é a carga horária, Mas de onde vem essa rigidez? Por acaso a pessoa não aprendeu? Tá certo? Por acaso isso impede? Tá certo? A vivência universitária, ela não precisa se dar dentro da sala de aula. Ela, né? E como a experiência que a filha da Ana teve na Universidade de Bristol, ela pode acontecer, e normalmente acontece fora do ensino, né? Fora da sala de aula. Então, a gente não precisa confundir uma coisa com a outra. Não tem muito mais a acrescentar, a professora Beth já colocou o essencial, mas é realmente isso, né? O estudante, realmente essa questão acho que até mais grave para o estudante que iniciou a sua jornada universitária na pandemia. A primeira experiência dele, basicamente, foi uma semana, não sei, de aula presencial, e olhe lá, e aí já foi, realmente esse estudante foi o grande, todos foram prejudicados, mas esse estudante foi o grande prejudicado, porque já começou sem a vivência tão importante que é o contato pessoa a pessoa, né? A biblioteca, o restaurante universitário, os espaços de convivência. Eu mesmo lembrando dos meus anos todos, foram mais de 10 anos na Unicamp, o quão é gostoso você caminhar pelo campus, e aí você, de repente, você está passando em alguma rua, tem o pessoal das artes cênicas fazendo alguma representação, ou o pessoal da educação física dançando capoeira, ou jogando capoeira, e aí tem o pessoal da música
tem lá alguém com um trombone, né, sozinho lá treinando. Então, assim, o campus ele é muito vivo e é uma experiência tão enriquecedora. Realmente foi uma grande perda para o aluno e é algo que aí vai entrar a questão, né, da resiliência. A universidade, mas não é a universidade resiliente, mas é a universidade ajudando o estudante a desenvolver a capacidade de resiliência. É um ponto realmente bem nevrálgico se pensar no pós-pandemia. Obrigada, professores. Vocês estavam falando sobre o espaço de vivência, eu fiquei pensando aqui as dificuldades da nossa instituição, que a gente não tem restaurante universitário no campus, o campus fica a 5 quilômetros da universidade, coitados dos nossos estudantes que precisam ir de ônibus, né? Enfim, é uma situação assim que até para estimular essa questão da vivência fica mais complicado. Bom, gente, como a gente está estourando o nosso teto, eu vou fazer 2 perguntas, tá? Para vocês finalizarem respondendo, né? Fazer algum fechamento, se quiser. Uma é do Marivaldo Aparecido Carvalho. Ele vem perguntando assim, mas será que é necessário criar uma dicotomia entre ensino, pesquisa e extensão? Penso que o momento seja de valorar esse tripé e tornar ele mais real. Continuação dele, que pensa que o ensino remoto é um meio e não a finalidade, e pensa que o ensino tem uma relação dialética com a aprendizagem, falta inclusão digital, né, como as professoras comentaram. Ele complementa, né, falando que, como Paulo Freire, né, o professor não pode ser apenas um reprodutor, mas sim um pesquisador em relação aos conteúdos que trabalha. Outra pergunta a gente teria muitos comentários aqui no chat e perguntas também, né? Mas como a gente precisa fechar, né? A Heloísa vai fazer uma pergunta bem interessante. A relação das universidades estrangeiras com a sociedade difere da relação brasileira. Em que medida o histórico escravocrata e colonial da nossa sociedade interfere ou determina essa relação? Bom, vou começar. Desculpa. Não, pode começar. Eu só não sei se eu entendi direito, eu esqueci o nome da... Marivaldo. Tá, Marivaldo. Eu não sei direito se a dicotomia que ele fala, porque da nossa fala ele interpretou uma dicotomia ou não, mas só para você, Marivaldo, não deve haver dicotomia, obviamente, né? Se a gente focou em algum momento mais na pesquisa, mais no ensino, mais na extensão, foi para questões mesmo de organização da fala. Eu não vejo que isso deva acontecer. Na verdade, quando você está pensando na extensão universitária, obviamente que a gente tem docentes que têm mais expertise na extensão universitária. Nós podemos chamar eles efetivamente de extensionistas, porque eles têm isso como se fosse no seu DNA, enfim. Mas a extensão universitária ela não deve ter nenhuma barreira ou nenhum limite entre o ensino e entre a pesquisa. Porque, veja bem, quando o professor desenvolve uma ação, quando ele desenvolve um projeto de extensão universitária, você não tem como separar a pesquisa que ele faz da aula que ele dá, ou pelo menos você não deveria separar, porque isso está interligado. E esse é o objetivo da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Quando ele vai a campo, o que se espera é que esse conhecimento que ele leva, ele compartilha, ele também traz novos conhecimentos. E pensando em Freire, que eu sou uma fã de Freire, o que Freire dizia, né? Que você não deve ter essa postura messianista, de cima para baixo, que você chega lá e entrega um conhecimento pronto, né? De quem sabe, detém um conhecimento dito verdadeiro, não. Mas quando você pensa nesse professor que vai a campo, efetivamente realizar uma extensão, ele é o docente, é o pesquisador. E eu imagino que ali, muitas vezes, no campo, ele acaba descobrindo
questões que ele leva depois para a sua sala de aula, ou até ele transforma em agenda de pesquisa. É assim que deveria ser, né? A indissociabilidade é isso. Então, essa dicotomia, eu não sei se ele mencionou porque ele percebe isso no dia a dia, ou porque a nossa fala, de certa forma, induziu a isso. Longe disso, né? A ensino, pesquisa e extensão, eles devem se intercruzar, na verdade, né? Eu não consigo imaginar, se eu for realizar uma atividade extensionista, eu não estou lá como algo além de uma docente, pesquisadora, realizando uma relação e me relacionando com a sociedade, e isso, de certa forma, vai retroalimentar as minhas outras atividades. É assim, pelo menos, que deveria ser. Agora, as outras, desculpa, mas as outras perguntas eu perdi aqui nos meus raciocínios. Eu deixo a professora Elizabeth. Eu acho que a Ana resumiu muito bem, é exatamente isso. Quer dizer, enfim, o que eu estava discutindo é que, de fato, em todos os lugares do mundo, a pandemia criou uma presença do ensino muito maior. Agora, isso absolutamente não está separado uma coisa com a outra. A outra questão, que é a questão que lembra a experiência colonial, escravagista, eu acho que sim. Eu acho que sim, na seguinte questão. É típico, é uma coisa, enfim, o Brasil, junto com outros países da América Latina, com outros países da Ásia e da África, compartilham um perfil daquilo que eu chamo de regime de aprendizado, que eu chamo de hierárquico. O que é o regime hierárquico? O regime hierárquico é um regime onde a formação é toda concebida como uma espécie de um encanamento que deveria levar a criança da pré-escola até os bancos universitários. Esta é o único desenho aceitável e valorizado pela sociedade, tá certo? Só que nas sociedades de regime hierárquico, esse encanamento, ele tem um monte de buracos. E, na verdade, começam aqui, digamos, no Brasil, 90% dos jovens entrando no ensino básico, 99% das crianças entrando no ensino fundamental, mas quem consegue entrar mesmo na universidade são o quê? 15%, 20%? Todos os outros 80% não têm nenhuma outra alternativa de formação. Eles entram no mercado de trabalho contando com a sua força bruta de trabalho. E esta é a única coisa que eles têm para negociar o valor do seu trabalho. Tá certo? Não importa o que você fez, se você chegou no colegial, não sei o quê, nada disso importa, porque você entra no mercado de trabalho sem nada. Você só entra no mercado de trabalho com alguma coisa que signifique um diferencial se você terminar o tal do bacharelado. Mesmo o ensino tecnológico, a nossa sociedade vira a cara, tá certo? Isso é uma herança, sim, é uma herança do passado escravocrata, de um imenso desprezo do conhecimento, do saber fazer, tá certo? É típico da nossa sociedade. Agora, 2 semanas atrás, saiu um artigo muito interessante de um economista francês que retoma a discussão do Piketty, e ele mostra que um dos problemas, por exemplo, ele está pensando nos Estados Unidos e Europa, tá certo? E ele está dizendo, olha, o problema dos Estados Unidos é um problema muito mais grave do que a gente pensa. Não é um problema que possa ser resolvido simplesmente com uma mudança no perfil de taxação, tá certo? De desenho do imposto. É um problema mais básico de que você não consegue dar ao jovem que não segue esta trajetória bonita que vai levar ele ao ensino superior, a qualificação que ele precisaria ter para ele disputar um espaço diferenciado no mercado de trabalho. Essa é uma experiência que você não vê na Europa. Imensa maioria dos países europeus, você tem uma trajetória ramificada
de forma que o jovem que não vai para a universidade, ele tem a oportunidade de ter trajetos de formação que são valorizados na sociedade, tá certo? Não é um ensino para pobre, é um ensino, não é uma formação que você dá para, né, que era o desenho, né, é a herança que a gente ficou do ensino técnico, que é um ensino para pobre, é um ensino para as camadas subalternas, etc., etc. É um ensino que dá ao jovem uma capacidade de negociar o seu valor de trabalho, tá certo? Por isso que uma pessoa que sai do ensino médio na Alemanha tem um salário que não é tão diferente de quem sai do ensino superior, porque uma pessoa que sai do ensino médio e não continua no ensino superior é porque ele teve uma formação profissional, ele é um expert, ele é um especialista, e ele negocia no mercado, ele tem acesso ao mercado de trabalho que paga por esse conhecimento. No Brasil, não. A Petrobras, por exemplo, ela negociou alguma coisa com o sindicato dos petroleiros de que ela não emprega um jovem que tem uma formação de curso tecnológico, tá certo? Se não tiver bacharelado, não serve. Mas não, tem que ter um bacharelado. Para valer nesse país, tem que ter um bacharelado. Isto é a nossa herança escravocrata, tá certo? Esta herança é uma herança que, sem querer, a gente reproduz quando a gente torce o nariz para o ensino tecnológico, quando a gente torce o nariz para a formação técnica, quando a gente insiste que a formação técnica, na verdade, tem que ser uma formação da universidade, e com isso eu não estou dizendo absolutamente que a formação técnica tem que ser isolada da trajetória que vai dar acesso à universidade. Mas a gente tem uma concepção de ensino médio que é uma verdadeira enciclopédia, né? Para passar no Enem numa universidade pública, a pessoa precisa conhecer química, físico-química, química orgânica, química geral, e que mais? Mais alguma coisa. Biologia geral, biologia molecular, biologia botânica. A gente não tem noção do o que é realmente importante, que todo mundo precisa aprender, e é nisso que a universidade precisava fazer o seu exame de acesso. O resto, as pessoas aprendem, elas entram para a universidade e aprendem, tá certo? A gente não sabe. A gente fica, né? Ah, não, imagina esta formação, que horror, é uma formação para pelo menos é uma formação para o mercado de trabalho, e é uma formação que deveria ser valorizada por esta qualidade, porque ela dá para o jovem que não tem acesso à universidade uma qualificação que dá a ele uma possibilidade de buscar espaço no mercado de trabalho, o que nós negamos para os nossos 80% dos jovens que não conseguem entrar na universidade. Bom, deixa, pelo amor de Deus, eu já falei demais. Obrigada, professora. Aí a gente tem várias questões aí, né? Porque também tem a questão por que não ampliar o acesso, né? Porque você amplia o acesso, forma todo mundo com ensino superior, e vai fazer o quê? Do que vale esse diploma se todo mundo tiver o mesmo diploma? Pois é, porque o ensino ele tem dois valores, ele tem o valor da competência que ele cria e ele tem o valor posicional. E o valor do ensino superior no nosso país ele é basicamente posicional, ele é basicamente hierárquico. Tá certo? Por isso que é tão importante você fazer de qualquer maneira, um diploma de advogado, porque quando você tem um diploma de advogado, seja lá de onde ele vier, você tem acesso a nichos específicos do nosso mercado de trabalho. E isso é generalizado, né? Você tem isso para psicologia, para secretariado, né? Esta lógica é uma herança do modelo escravocrata hierárquico no Brasil, que diz: quem não é bacharel não é nada, tá certo? Agora, se a gente generalizar o bacharelado, só tiver 90% de bacharéis no Brasil, de que serve essa coisa? A gente precisa mudar esta lógica
e dizer: qualquer conhecimento é um bom conhecimento. Bom, chega, né? Muito obrigada, professoras. Foram ótimas as reflexões, leva a gente pensar várias questões, né? A gente tem aqui vários comentários, o Fabrício, né, dando parabéns para as professoras, mais outros tantos aqui que eu estou me perdendo no chat, né? O Wellington, a Josélia, que fez alguns comentários também sobre as condições aqui da UFVJM, o Sandro, né, várias, Claudineia, né, que fizeram comentários aqui, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas agradeço muitíssimo a participação, né, de vocês aqui hoje. Eu acho que trouxeram, né, muitos dados, muitas questões para a gente, né, pensar, né, a universidade brasileira, né, como todos os desafios que a gente tem aí pela frente, né, e também esse cenário do pós-pandemia. E passamos aí pela ensino, pesquisa e extensão, a questão, né, focalizada no ensino, depois na extensão, depois na pesquisa, depois demos um giro no mundo, né, eu acho que foi muito bacana, foi ótimo, né. Então, agradecer e desejar uma boa noite a todos. Encerramos, então, aqui, gente.